agradecer a presença de todos, né? Vou fazer o agradecimento em nome do Josafá, que está aqui, né, com a gente. E é um dos nossos... A gente fez uma singela homenagem a ele, né, chamando ele, inclusive, para a curadoria do evento, né? Tem filmes dele também passando, né, na mostra, são 29 filmes, né? E ele faz parte, né, dessa lista, né? E o evento está acontecendo em 22 lugares ao mesmo tempo. Vocês me desculpem o meu cansaço, mas é porque cansa mesmo ficar rodando a semana toda em vários lugares. E então eu vou, como estava previsto hoje, a gente vai ter uma conferência com a professora Alice Fátima Martins, né, que aqui está. Ela faz parte do programa de pós-graduação em artes visuais, né, da Universidade Federal de Goiás. E o tema é artes visuais e arte do vídeo, outros fazedores. O restante da programação está aí com vocês, nesse livreto, né? Se vocês tiverem interesse também de participar das demais atividades, né, fiquem à vontade. Então eu vou passar aqui imediatamente a palavra, né, professor, e obrigado pela presença de todos. E obrigado também por ter aceito o convite, né? Desculpa, eu ia comentando a gata, né? Imagine isso. Boa noite a todos. Eu preciso começar dizendo, Nilson, que esse convite para eu estar aqui é um presente. Pode ter certeza. Eu só não tinha noção do tamanho do presente. O presente era maior do que eu imaginava. Primeiro pela possibilidade de estar aqui, junto com... Eu tenho acompanhado, tenho namorado, né, a programação com visualidades ano a ano, com desejo de vir e nunca dava certo, né? Aí esse ano você propicia isso, né? A possibilidade de conhecer o trabalho do seu Josafá, né, do Cine Cordel, que dialoga de forma direta com as coisas que eu venho estudando, pesquisando e pensando. Quando chego aqui, encontro a Regina, que foi minha colega de graduação. Vocês não perguntem em que ano não, tá bom? Essa é uma pergunta proibida. E é um reencontro muito especial, né? E essa possibilidade de estar aqui com vocês todos, de fato, é um presente. Então, eu só posso agradecer imensamente pelo convite, pelo esforço para me trazer aqui e tudo mais. E espero corresponder, né? E propiciar a vocês um momento de troca de reflexões. Não é uma conferência, na verdade, é um compartilhamento de algumas inquietações e de alguns encantamentos, né? É assim que eu quero pensar um pouquinho nesse momento. E eu espero então que a gente possa conversar, né, mais do que qualquer outra coisa. Bom, eu quero compartilhar com vocês algumas questões que eu venho, a respeito das quais eu venho pensando há algum tempo, tanto no âmbito das artes visuais, em termos de arte contemporânea, quanto no cinema, na produção de audiovisual. E principalmente eu organizei essas reflexões que eu quero compartilhar com vocês a partir de 3 questões que deflagradas por falas em determinados momentos que eu fui ouvindo de algumas pessoas. Hoje o Sr. Josafá estava me falando agora ali, né, que a televisão nunca vai veicular os filmes que produz, né, as salas de cinema, né, provavelmente também não. Então, tem algumas questões que esse tipo de constatação me provocam, né, e eu queria, são essas questões que me movem para as falas que eu quero fazer aqui com vocês, tanto no âmbito de artes visuais como do audiovisual. Vocês sabem que hoje cada vez mais, essa aproximação entre os campos das artes visuais e do cinema vai aumentando, né? E, inclusive, hoje há alguns cursos de cinema que têm escolhido, em termos administrativos, de se instalarem no contexto, na área de artes visuais. Então, essa aproximação é desejável, né? Então, esse trânsito também é uma coisa que a gente começa a furar, fazer uns caminhozinhos aí, porque eu acho que todos nós temos a ganhar com isso, né? Gina, você pode passar para mim, por favor, o próximo? Eu me lembro, tem
dentro do projeto de pesquisa que eu chamo de Outros Fazedores de Cinema, eu organizo uma mostra de cinema com esse nome, já há algum tempo, desde 2011. Então, em vários lugares eu levo os filmes de vários fazedores de cinema que tem esse perfil, mostro, e a gente normalmente tenta abrir espaço de discussão, de debate sobre a mostra. Numa dessas ocasiões, uma pessoa que é ligada ao cinema, conversando sobre os filmes, me falou isso. Me falou assim: olha, tudo bem, vamos combinar aqui que eu reconheço que esse trabalho tem uma importância política, mas esses trabalhos não têm nenhuma relevância estética. Essa não é uma fala isolada. Na verdade, é uma fala que se repete muitas vezes. Eu ouço principalmente das pessoas que trabalham com crítica de cinema ou de pessoas que estão ligadas mais aos cursos de cinema que têm uma concepção mais clássica de cinema. Então, vou dizer, olha, tudo bem, é como se fossem pessoas brincando de fazer cinema, estão cumprindo um papel político, mas esse cinema que eles fazem não tem importância. Essa é uma afirmação que me faz pensar o que é relevância estética, o que é uma qualidade, ou o que é que qualifica um filme no sentido de que ele seja bom ou não. Quem define esses critérios, né? Desde que lugar? Quem é que fala que esse filme é bom a partir de que pontos de vista, né? Ora, muitas vezes eu vejo filmes que, se nós fôssemos fazer uma análise, inclusive formal, se aproximam muito de alguns filmes experimentais franceses, por exemplo, que vão ser olhados por esses mesmos críticos como filmes cult, né? Mas como são feitos num outro contexto, são olhados como trash, como filmes de má qualidade. Então essa é uma questão que me move, que me inquieta. A segunda questão é em relação a alguns trabalhos de artes ou de artistas que vão trabalhar a partir de tecelagem, de bordado, que tem toda uma elaboração em torno de um fazer, de um conhecimento, de uma habilidade, que tem uma inserção cultural no seu meio e que tem uma dimensão estética ali, e que aí eu ouço também de pessoas ligadas ao sistema das artes essa observação. Mas nós aqui estamos falando de arte, e isso é artesanato, né? Então, o artesanato também é uma forma de desqualificação de um tipo de produção específico, de um fazer que não vai ter a chancela, né, dos centros culturais ou dos meios da cultura e dos meios da arte. Essa distinção entre arte e artesanato, ela é uma distinção que não existiu sempre. Ela tem data de nascimento, certidão de nascimento. Ela começa, né, com a modernidade tentando se firmar contra as práticas que eram tradicionais, contra os fazeres das guildas na Europa, né? E é exatamente dentro desse processo de afirmação de algumas produções em confronto com uma visão de mundo considerada velha, né, antiga e antiquada, que era dominada pela igreja. Tem várias razões aí que justificam esse antagonismo, que a modernidade vai separar o que é arte como uma coisa que deva ser consagrada ao mundo das artes, e o artesanato como uma coisa mundana, como uma coisa de menor valor. O que é interessante é que eu tive há pouco tempo, com um cacique indígena do grupo Chavante, numa instalação de arte contemporânea. E ele foi lá e brincou, era uma instalação relacional e que convocava as pessoas a participarem, e todo mundo vai lá e participa e deixa sua marca, etc. Né? Para que isso aqui? E aí eu tentei conversar com ele sobre uma concepção específica de arte e tal, que estava sendo trabalhada ali, enfim.
E aí a gente começou a conversar um pouco sobre exatamente a diferença, porque ele diz assim, eu sei fazer algumas coisas que o pessoal fez aqui, mas eu faço para fazer cesto, para fazer arco e flecha, para fazer adorno e tal. E aí eu dizia para ele, pois só que o pessoal daqui, quando fala de arte, não pode ter utilidade, tem que ser inútil, né? A coisa não pode ter uma função utilitária. Se tiver uma função utilitária, vai ser tratada como artesanato, por exemplo, salvo algumas exceções e tal. Eu tentava estabelecer essa ponte com ele. E aí foi muito interessante, porque ele tentava me convencer que os artifícios, as habilidades dessas coisas que são do cotidiano, do viver, elas podem estar impregnadas de uma dimensão que é sensível, ao mesmo tempo que é utilitária, ao mesmo tempo que faz parte do dia a dia, do uso comum, né? Então, por isso que eu insisto nessa coisa que a ideia de arte, essa arte que se contrapõe ao artesanato, ela é uma ideia datada que a gente não necessariamente precisa comungar dela. A gente pode questioná-la e buscar outros caminhos para isso. Então, essa também é uma questão que me move a partir desse tipo de afirmação que eu ouço mais frequentemente até do que a primeira, mas que são duas falas que fazem parte de uma mesma maneira de pensar as questões da arte, do cinema, do audiovisual. E a última, fala de um crítico de arte que eu falava para eles, olha, o pessoal na Índia produz muito, eles produzem muito mais que os Estados Unidos. É uma produção impressionante em termos de números, de envolvimento de pessoas que trabalham, do número de filmes que são produzidos, do consumo público, que consome, é impressionante, os dados são impressionantes. Aí ele me respondeu, mas o que eles fazem não é cinema, o que eles fazem é uma outra coisa. Por quê? Porque a produção indiana não corresponde à estrutura formal, narrativa, hegemônica do Ocidente, que é a norte-americana. Então, na medida em que não corresponde a essa estrutura, eu não considero cinema. Pronto. Então, será que é assim mesmo? Será que não existem diferentes formas de operar dentro da lógica do audiovisual e que vão enriquecer os pontos de vista ao invés de eu fechar num único tipo de narrativa, de uma única estrutura? Bom, essas são perguntas que me movem, que eu quero compartilhar, depois eu quero ouvir de vocês também, o que vocês pensam a respeito. Podemos passar para o próximo. Essa imagem, eu não sei se vocês já viram um filme, está disponível no YouTube, chama Down by Law. A palavra é em inglês, a expressão é em inglês. Down by Law significa por baixo da lei, assim, traduzido ao pé da letra. Só que o filme em português foi traduzido, escrito assim também, Down by Law, bem desse jeitinho. O significado não é por baixo da lei, mas são pessoas que vivem fora do circuito oficial. Tem um vagabundo, tem um migrante ilegal, tem outro que vive dando pequenos golpes, são 3 personagens. Esses 3 personagens se encontram, são presos e fogem da prisão. Por isso a ideia de Down by Law. E quando eles fogem da prisão, eles têm que atravessar um alagado, um charco, um pântano, assim, que é complicado de fazer a travessia. E aí, quando eu vou tratar desses assuntos, eu me sinto meio Down by Law também, atravessando esse tipo de alagadiço, Bom, pode entrar o texto agora, minha filha. Então, esse alagadiço serve para mim como uma metáfora, como uma referência para a gente pensar e discutir um pouco as teorias sobre cinema, sobre as artes e a cultura contemporânea, pensando em outros modos e outros pontos de vista, pensando que as teorias que estão em vigência e que tentam explicar esses eventos com base em referenciais
da primeira metade do século XX, por exemplo, elas já não dão conta de uma série de coisas que estão acontecendo agora e que estão explodindo uma série de referências e que a gente precisa rever alguns parâmetros e alguns modos de explicar isso. Bom, então eu me sinto meio assim também, né? Pensando, eu não sei se vocês conhecem um texto do Walter Benjamin, que é do Anjo da História, que ele fala exatamente da figura do anjo da história, que é empurrado, né, pelo progresso para frente, mas que ele não quer ir para frente, ele quer olhar para trás, a destruição, as coisas que as guerras, né, produziram, mas o vento do progresso fica soprando ele sempre para frente, e eu fico meio que também pensando um pouquinho nessa ideia. Pode entrar o texto, por favor, Regina. Porque exatamente me parece que o sentido mais clássico do cinema e da arte tem como um traço hegemônico, como, digamos que assim, uma cara forte, um certo gosto pelas histórias dos vencedores. E isso é um texto do Benjamin que eu estou trazendo, e também é um texto de um cara chamado Robert Stan, que fala isso. A história dos vencedores que eles se referem não é a história de quem venceu a guerra, necessariamente, de quem venceu uma luta, embora quem tenha vencido a luta e a guerra sejam vencedores, mas é principalmente a história das elites. O Benjamin, quando discute a questão da história e problematiza a história, ele questiona justamente que a história, ou as histórias que nós conhecemos, são as histórias de quem venceu, de quem mandou, né? E desde o seu nascedor, então, o cinema conta a história dos vencedores, mesmo que sejam histórias sobre os vencidos. Elas são contadas do ponto de vista dos vencedores, né? A arte também. A arte que é chancelada, essa arte que vai para os centros culturais, que vai para os museus, ela é uma arte chancelada que conta a história dos vencedores também. O Benjamin propõe, então, só a imagem. Ele propõe que a gente pense e faça uma crítica dessa perspectiva, desse ponto de vista. Então, eu trouxe, não sei se alguém aqui conhece essa pessoa, sabe? Você sabe, você não vale isso, você já viu. Quem mais? Além do Nilson, alguém conhece essa pessoa que está aqui? Ele também sabe. Sabe? Não sei o nome dele, mas eu já vi um filme com ele. Com ele? Eu só sei que eu não sei. Esse aqui é o seu Manuelzinho Loreno. Seu Manuelzinho Loreno é uma pessoa, ele era ajudante de servente de pedreiro no oeste do Espírito Santo, numa cidadezinha bem pequenininha chamada Mantenópolis, que, parecido com Sobral, também fica entre um conjunto de serras. E ele, desde pequeno, ele era apaixonado por cinema e ele queria fazer cinema, queria contar histórias do faroeste. Então, ele é analfabeto e era considerado um louquinho pela cidade. A cidade todas tratavam o seu Manuelzinho como o louquinho. E um dia apareceu alguém com uma câmera de VHS, e ele pegou essa pessoa e começou a dizer assim: vem aqui gravar uma coisa. Juntava um monte de gente e gravava na sequência, fazia um copião, assim, gravava a história na sequência, e no final do dia iam para um ginásio de esportes com uma TV grande e todo mundo sentava ali em volta e via o filme. E assim o seu Manuelzinho produziu mais 40 filmes dessa forma. O seu Manuelzinho continua produzindo filmes, hoje ele é famoso, já apareceu no Jô Soares, já foi para Ana Maria Braga, já foi para o Prop, e tem mostrado seus filmes na programação do Itaú Cultural em São Paulo, né? Mas essas coisas todas não têm mudado muito a condição de vida de seu Manuelzinho. A única coisa que mudou muito foi que ele se tornou o embaixador de Mantenópolis. Então ele saiu da condição de o louquinho, né, e se tornou embaixador. Todo mundo conhece Mantenópolis por conta do seu Manuelzinho. Antes Mantenópolis nem estava
no mapa, né? E de repente entrou no mapa por causa do seu Manuelzinho, que virou o herói da cidade. Oi? Dom Bailó, o Dom Bailó, exatamente. E, então, pode entrar o texto, por favor, Regina. Então, o seu Manuelzinho é uma dessas figuras que me parece fazem isso que o Walter Benjamin nos convoca a fazer, que é escovar a história a contrapelo. Essa é uma expressão bem do Benjamin, que ele usa nos textos dele, que quando a gente escova a história a contrapelo, o que acontece? O pelo que estava tudo deitadinho, né, fica tudo oriçado assim, e aí tem aquelas poeirinhas que estavam ali por baixo, que começam a aparecer, né, que nem escovar o tapete também, né? A contrapelo é quando sai a poeira de fato, né? Aquilo que estava escondido. Então a história a contrapelo escovada também vai nos mostrar as outras versões da história, os outros pontos de vista, os pontos de vista daquelas pessoas que até então não tinham aparecido. Então, eu gosto de pensar, me perguntar o que significa, o que acontece quando a gente escova a história a contrapelo no campo das artes, no campo do cinema e da cultura em geral, né? Eu tenho me voltado para isso, eu tenho tentado buscar pessoas que escovam a história a contrapelo para aprender com elas. Porque eu aprendi, eu estudei. Então, a ideia de ir buscar pessoas que operam, que trabalham, inclusive fora do circuito oficial, chancelado do mundo das artes e do cinema, e que produzem as suas histórias, interpretando o mundo, recontando esse mundo e compartilhando desde o seu próprio lugar, né? Que normalmente são lugares que não vão estar, ou pontos de vista que não vão estar contemplados pelas outras histórias, ou pelas outras produções, né? Então, esse é um exercício que eu tenho me proposto de aprendizagem, de percorrer e encontrar pessoas e me encontrar com elas e produzir junto com elas para aprender como é essa produção a contrapelo. Não é uma coisa fácil. Eu sei que tem muitas histórias que são histórias distintas. A história mesmo do seu Manuelzinho, que estava a imagem aqui, que vai voltar já já, é uma história que tem muitas tensões, que tem muitas dúvidas, que tem muitas frustrações em diversos momentos. Por quê? Porque operar contrapelo é operar contra a força hegemônica, com a classe dominante, as forças dominantes, etc. Né? Então, não é sempre uma história que vai corresponder ao modelo de sucesso, fulano é bem sucedido e tal, né? Não é. Mas eu garanto para vocês que é muito divertido também, e que tem felicidades e encontros muito especiais, muito mais do que se possa imaginar. Agora a gente passa para o próximo. Bom, pode entrar. Vocês conhecem essa imagem? Eu tentei confundir vocês. É uma imagem do J. Borges, que eu repliquei aqui. O J. Borges pensando nele como uma figura que vem desse referencial da arte popular e que consegue uma chancela, né, da cultura hegemônica. Quer dizer, é um dos poucos artistas populares brasileiros que tem uma chancela da cultura hegemônica, reconhecendo. Agora, eles olham e não vão dizer isso aqui é artesanato, né? Eles falam assim, ele é um artista. Né? É curioso pensar que existem vários artistas assim, e eu fico me perguntando. Eu conheço, por exemplo, o Moacir, que é de São Jorge, que é uma cidadezinha no Vale, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que ele tem um problema psíquico e ele produz desenhos fantásticos e pinturas também, e as pessoas tratavam também ele como louco, e de repente alguns curadores e críticos de arte começaram a gostar da produção dele e começaram a colecionar trabalhos do Moacir. E depois que esses caras começaram a colecionar trabalhos do Moacir, o Moacir ficou
passou a condição de artista, né? Mas o Moacir continua sendo exatamente a mesma pessoa e produzindo da mesma forma. Então, essa coisa de dizer assim, eu sou uma pessoa que faço o mesmo trabalho, mas ele é visto de outra forma a partir do momento que outra pessoa diz que aquilo é arte ou não é arte, é o que me inquieta nesse processo. Então, num tempo em que é possível reproduzir, a gente estava conversando ali com o Sr. Josafá, né? O pessoal que, os piratas que reproduzem os filmes, que alteram o nome na capa, que mudam o fim da história, né? Que pegam uma fotografia que alguém produziu, botou na internet, modificam essa fotografia e trazem para um outro jeito, né? Alguém que pega uma forma de bordar, uma forma de pintar, replica, mas reinventa, modificando. Esse é um tempo, então, em que a gente precisa mudar também a nossa forma de pensar a experiência estética, porque ela está sendo radicalmente modificada na prática, no dia a dia, pelas pessoas, né? Então, tudo começa a ficar mais leve, no sentido de que é fácil modificar, que é fácil produzir, que é fácil replicar, né? Que é fácil passar de um para o outro, né? Botar na rede, todo mundo conhecer, etc. É fácil imitar também, mas na imitação reinventar. Mas também é mais vulnerável nesse mesmo sentido. Quer dizer, aquilo que era minha autoria, ele escapa das minhas mãos, já se modifica, já é uma outra coisa. E como é que a gente vai lidar com isso para compreender a experiência estética nessa direção? Né? E principalmente a ideia de profano, que é uma ideia que me agrada muito, trabalhada pelo Agamben a partir do Walter Benjamin, que a ideia é a seguinte: ora, antigamente o objeto de arte estava lá no museu, né? A gente ia lá, que nem até hoje, vai lá no Louvre para ver a Mona Lisa, aí olha a Mona Lisa, aí fala assim, é tão pequenininha, né? Bom, então o sagrado da arte, ele começa a se desfazer no sentido de que agora nós podemos operar com os equipamentos e produzir também o nosso material. O cinema, que era feito com película, o senhor chegou a fazer alguma coisa com película? Não, senhor José, nunca, né? Imagina a complicação que era fazer um filme com película, né? Era caro pra caramba, os equipamentos pesados e tal. Tem gente que ainda produz com película, né? Mas era coisa para iniciados, para cineastas consagrados, né? Isso começa a se desfazer na medida em que a tecnologia digital possibilita que a gente, com uma câmera de celular, saia capturando imagens, depois edite e faça um filme. Hoje há festivais de filmes pelo mundo afora, produzidos com câmera de celular. O primeiro longa-metragem feito com câmera de celular foi um cineasta africano, que agora não me ocorre o nome, lá por 2002, 2004, por aí. Né? De lá para cá tem um monte de gente fazendo isso. Então, essa ideia do profano é exatamente tirar do templo e colocar nas mãos das pessoas, para o uso comum, para contarem essas histórias a contrapelo. São as outras pessoas, todos, que podem agora fazer isso. Vamos passar para o próximo, por favor. Bom, então, eu retomo um pouco aquelas questões de partida que eu falei para vocês, que me inquietam, né, que me fazem perguntar algumas questões. Só para a gente lembrar, o trabalho que eles fazem tem importância política, mas não tem relevância estética. Nós estamos falando de arte e isso é artesanato, mas o que eles fazem não é cinema, é outra coisa. E aí a palavra outra, eu quero trazê-la assim para forte, para a gente pensar um pouquinho. Pode introduzir as outras frases. Tem mais uma? Obrigada. Então eu começo a pensar sobre a produção desses agentes de cultura que eu tenho chamado de outros. Outros por quê? Outros porque são agentes de cultura que não esperam, que não pedem a atenção de quem
faça a chancela dessas práticas artísticas, mas que tomam a iniciativa com autonomia e começam a produzir a partir das condições que têm, do desejo que os move e da sua própria experiência estética, né? Nesse sentido, então, é que eu tenho pensado as artes, os cinemas, né? Esses outros cinemas e os seus fazedores. Bom, e aí vem uma pergunta que é outros em relação a quem? Porque se é outro, tem que ser em relação a quem? E qual é o lugar que eu, Alice, me coloco nesse processo? Né? Eu sou quem? Esse é outro em relação a mim? Quem é outro? Né? Tem assim, tem o Nilson, tem outros. Né? Tem eu e tem outros. Não, é outros em relação ao sistema oficial, ao sistema da arte, ao mercado do cinema e também aos festivais de cinema cult, que são chancelados também de alguma forma, aos editais, as pessoas que concorrem aos editais, públicos e tal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então são outros esses que escapam a esses sistemas. E quem são esses outros? Por que outros, que artes e que cinema? A gente passa para a próxima, que eu quero fazer uma nota de rodapé, que é o seguinte. Eu tenho, pensando sobre isso, eu tenho encontrado algumas pessoas e alguns grupos que têm feito um trabalho muito sério, mas têm trabalhado com alguns conceitos que me causam desconforto. Então, o primeiro deles, vocês já devem ter ouvido falar sobre um grupo que trabalha com o conceito de cinema de bordas. Eles têm feito um trabalho de mapeamento de fazedores de cinema em todo o país e têm organizado mostras, das quais inclusive o seu Manuelzinho já participou, em São Paulo, no Rio, mas eles trabalham com um conceito de cinema de bordas, quase que gerando um gênero novo. Eu faço cinema de ação, a Regina faz ficção científica e o seu Josafá faz cinema de bordas. Aí pronto, já classificou todo mundo. Mas o que me inquieta na ideia do cinema de bordas é que a borda, ela só existe se eu pensar num centro. Vocês concordam comigo? Se eu não pensar num centro, não tem borda, não é? Então, a borda, ela existe em relação a um centro. E quem define o que é borda, se pressupõe que esteja no centro. Concordam comigo? A lógica está funcionando mais ou menos? Ora, então, quem é que diz quem é que está no centro? Tá? Sou eu que estou no centro e digo, pronto, você está na borda, você está lá na beiradinha. Aí eu saio do centro, vou lá conhecer seu trabalho e vou lá para a borda, né? Conhecer seu trabalho e volto para o centro. Isso me deixa inquieta, sabe por quê? Porque na comunidade do seu Josafá, por exemplo, eu sou borda e o seu Josafá é centro. O senhor concorda comigo, seu Josafá? Não é? Lá ele é centro. Ele é quem faz o trabalho, ele quem articula o grupo, ele que tem uma produção, ele que mobiliza a comunidade e que conhece as histórias que conta de lá. Ou seja, se eu for lá, eu vou lá na condição de borda, para conhecer o seu Josafá e grupo, que é centro, e a sua produção. Então eu não posso chamar a produção dele de cinema de borda. Certo? Da mesma forma como eu não posso chamar a produção do seu Manuelzinho de borda, porque em Mantenópolis o seu Manuelzinho é embaixador de Mantenópolis. E eu, quando vou lá, sou quem? Sou borda. Sou borda indo lá ignorantemente conhecer o trabalho do seu Manuelzinho, para deixar de ser um pouquinho só ignorante, né? Eu fico um pouquinho menos ignorante quando eu conheço o trabalho dele, do seu Josafá e tal. Então, a mesma coisa se dá no campo das artes, quando a gente fala de estética da periferia, né? É exatamente a mesma coisa. Eu penso, que periferia? Quem é que define o que é periferia? Não é? Ora, e quem que define que essa é uma estética que não é a do centro? Essa é uma estética, mas é uma outra estética, é uma estética de periferia. Ora, e quem diz isso está no centro? Ok, mas como é que se dá essa relação? Essa é uma relação de poder. Pentear a história a contrapelo é complicado, porque isso pressupõe, inclusive, um deslocamento meu em relação às ideias de periferia, de borda e de centro. Tá?
Então essa é uma nota de rodapé para dizer para vocês, até eu faço uma brincadeira, se alguém disser para vocês, olha, a professora Alice trabalha com cinema de bordas, vocês vão dizer, não, ela não trabalha com cinema de bordas, a borda é ela, tá? Pode dizer certo que eu vou assinar embaixo. Ela trabalha com outros fazedores de cinema, tá? Com fazedores de cinema que operam de outras formas diferentes das que são hegemônicas, é isso. E cada qual de uma forma absolutamente diferente. Podemos avançar. Bom, então, para mim, essa questão fica mais ou menos, não é resolvida, mas encaminhada. Tem mais duas entradas. Aí, ok. Então, para mim, elas ficam mais ou menos encaminhadas na direção de pensar a questão da arte ou das artes a partir da noção do artífice, do artesão, daquele que opera, que conhece o processo de produção. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a carinha dele com um cineasta chamado Martins Muniz, que trabalha dessa forma também em Goiânia, e ele foi convidado para mostrar os filmes dele numa amostra de filme trash, né? Os meninos entusiasmados queriam mostrar os filmes dele numa amostra de filme trash. Foram conversar com ele e falou assim, olha, eu tenho o maior respeito por vocês, mas o meu filme não é trash, não. Né? Aí os meninos falaram assim, mas não é trash porque é feito também de forma precária, sem dinheiro nenhum, com produção improvisada, né, e tal. Ele falou assim, não, meu cinema não é trash. O meu também não é intelectual. Também teve um pessoal que queria intelectualizar a discussão. Eu falei assim, não. Se vocês intelectualizarem meu filme, ele não é mais meu filme. Então, o que é seu filme? Aí ele falou assim, meu filme é artesanal. E aí eu fiquei pensando, como artesanal? Porque a gente pensa em artesanal, essa coisa que a gente costura, emenda, né? Corta, cola, né? E o filme é feito com um aparato tecnológico. E a gente começou a conversar sobre isso e nós chegamos à conclusão que era assim, que é um artifício, que ele é um artífice que trabalha com um artesanato, sim, porque ele tem o controle de todas as etapas do processo, desde pensar a história, pensar o argumento, como que vai operar com a câmera, de que ponto de vista, até a edição final, o corte final dele, e depois a distribuição, a relação com o público, ou seja, ele retoma aquela ideia do mestre artesão, né, que conhece todas as etapas da produção, e que todas as pessoas que trabalham com ele também de alguma forma se interam, participam disso. Né? Aquela ideia da guilda que nós tínhamos antigamente, né? Da comunidade, do grupo, que aprende um com os outros, que tem aquele que sabe um pouquinho mais, que compartilha com os outros, que traz, que ensina, e que o resultado desse trabalho, então, de fato é coletivo, no sentido colaborativo. Ele é coletivo não na concepção do cinema, que o cinema é um fazer coletivo, mas que tem uma estrutura hierárquica mais rígida, né? De quem manda e quem obedece, pronto, né? E cada um tem um papel distinto. O meu papel é segurar o microfone, então eu passo a produção toda só segurando o microfone, não faço outra coisa, não dou pitaco, não falo nada, né? Nesse caso, ele é coletivo no sentido colaborativo, porque alguém que interpreta uma personagem, enquanto não está interpretando o personagem, segura o microfone, depois ajuda a trazer o almoço na hora do lanche, enfim, essa participação vai acontecendo de forma colaborativa e compartilhada de fato. Então, nesse sentido, a ideia da artesania, para mim, passa a fazer parte, conceitualmente, né, na compreensão desse tipo de produção. E a ideia de outros vai entrar, então, nessa compreensão, né, de uma artesania, de uma forma artesã de produzir essas narrativas, e cada qual, claro, com suas marcas, com suas digitais, de uma forma distinta. Vamos avançar. Bom, então, esses outros fazedores que trabalham
tanto no âmbito das artes quanto no âmbito do cinema. Nessa perspectiva, e eu vou pedir para o seu Josafá dizer para mim se concorda comigo ou não depois, tá? Tem algumas características que eu vou passar mais ou menos rapidamente para a gente pensar. Eles aprendem a fazer fazendo. Ninguém foi para um curso fazer, às vezes foi depois, porque precisava. Mas o começo, assim, eu queria fazer, como é que faz? Eu invento alguma coisa que eu quero fazer e começo a fazer. E na medida em que eu vou fazendo, vou encontrando os desafios, vou inventando as soluções e vou construindo um modo de fazer que eu aprendo. Então, eu aprendo a fazer fazendo, né? Trabalham sempre com baixos orçamentos, ou orçamentos quase zero. Um traz uma coisa, outro traz outra, colabora de uma forma ou de outra. E tem uma coisa que me parece que é muito importante de ressaltar, é que, em geral, essas produções têm autonomia em relação aos mecenatos, principalmente o mecenato do Estado. Porque hoje nós temos ouvido, eu tenho ouvido muito, dizer assim, não, a produção do audiovisual e a produção do cinema no Estado está ruim, porque o Estado não tem políticas públicas para financiar a produção do audiovisual. Sim, e aí, se o Estado não financiar, a gente não realiza. No Brasil, nós tivemos uma situação nos anos 70, que foi da Boca do Lixo, em São Paulo, em que foi uma efervescência fantástica, porque vários produtores se reuniram ali, começaram a produzir filmes, com diretores que trabalhavam, com grupos de atores que atuavam, e com uma distribuição para o estado todo dos filmes que produziam, que era fantástica, com salas cheias de públicos lotados, sessões lotadas de público. E esses produtores passaram a viver do cinema sem depender nem do financiamento do Estado, nem de nada. Eles conseguiam girar verba que não só realimentava as produções, como garantia a vida das pessoas que estavam ali trabalhando. Mas a crítica de cinema viu muito mal a Boca do Lixo. Os filmes produzidos ali, embora fossem de gosto popular, ou seja, o público gostava, a crítica olhava assim, com o rabo dos olhos, achando, não, isso aqui como é que aquele cara falou assim, é importante politicamente, mas não tem relevância estética, mais ou menos daquele mesmo jeito. No entanto, a Boca do Lixo foi uma das poucas, se não a única situação em que a gente pode falar que houve um esboço de indústria do cinema no Brasil, né? Porque tinha um conglomerado de produções ali sendo realizadas. Hoje, essa dependência da produção em relação às políticas públicas do Estado, me parece que comparecem para enfraquecer a possibilidade de produção, né? Em muitos casos. Em outros casos, o que acontece? Você tem um grupo de pessoas que passa a produzir audiovisual só esperando os editais, né, públicos. Então entra no edital, produz um audiovisual, mostra no próximo festival. Em geral, quem vai ao próximo festival são pessoas que estavam envolvidas com a elaboração do edital e também na comissão de seleção, né? Vai lá ver, pronto, acabou. A relação com o público é muito restrita, muito pequena, né? Então, esses outros produtores têm percorrem um outro caminho, que é um caminho de autonomia e que tem uma relação, inclusive com a experiência estética, muito próxima da visão do público. E tem uma relação com o público, então, muito mais estreita do que as produções que dependam, numa ordem direta, da relação com o mecenato do Estado. Claro que eu não estou falando aqui das grandes produções, né, que vão cair no mercado do entretenimento e que vão entrar nas salas comerciais, que é um outro circuito, né, que é aí da Central do Brasil e outras nessa linha, que não entram nesse tipo de produção mais específica e que entram no outro, na qual também esses produtores que são artesãos não vão conseguir entrar. Como o mesmo Matias Muniz me fala, a tela grande tem dono, né? Quer dizer, está na mão dos grandes distribuidores e essas produções realmente não têm acesso a elas, né?
E isso vale também para o âmbito das artes visuais, porque você tem o mesmo circuito, os editais, aí se produzem algumas exposições coletivas ou individuais, elas, meia dúzia de pessoas vão lá, vêm, assinam o livro e vão embora, e pronto, já se prestou contas, né, do uso do dinheiro público. E aí, como é que acontece dali para fora? Na relação com as pessoas, a experiência estética acontece como? Né? A gente tem que começar a pensar mais sobre isso. Bom, esses artesãos têm o controle de todas as etapas, a gente já falou um pouquinho disso. Há um sistema horizontal de produção, a gente falou da hierarquia, né? Quer dizer, esse sentido colaborativo de produção. Há uma relação próxima com o público, né? Mas a abrangência da distribuição tende a ser um pouco mais restrita. O que eu quero dizer? Com exceção do relato do seu Josafá, dizendo aí que o filme dele cai, já começa a multiplicar, e já tem gente reproduzindo o filme dele lá em São Paulo, né? De um modo geral, essas produções elas acabam ficando mais dentro da comunidade onde elas são produzidas, são compartilhadas mais aí, com algumas exceções que começam a furar esse esquema. Vamos passar para frente? Bom, então, pode entrar, são 3 ou 4 que eu quero passar rapidamente. Essa ideia de que a popularização dos aparatos, dos aparelhos de tecnologia de imagem, dos recursos, né, de pintura, de desenho, de escultura, das ferramentas de produção que se tornaram mais populares. Isso propiciou que as pessoas que eram só público que recebia a informação ou que via as produções passassem também para a condição de produtores, inclusive no cinema. Quer dizer, o seu Manuelzinho só consegue passar a condição de alguém que produz histórias no cinema por conta exatamente da facilidade dos aparatos tecnológicos, né? As comunidades que não são representadas nessas histórias, nas histórias dos vencedores, né, elas passaram também a poder contar suas próprias narrativas, né, as narrativas imagens de seus próprios pontos de vista, né? E isso também é importante de se ter em vista. Eu estou pensando aqui também nas comunidades indígenas, que tem agora os coletivos indígenas que começam a produzir filmes e que começam a ser vistos fora da aldeia também e tal, que é uma conquista fantástica, né, para a gente pensar a respeito. Então, os marcos teóricos clássicos que estão acostumados a interpretar arte e cinema, né, já não dão conta da explosão de narrativas, de meios, de suportes que começam a comparecer. Então é preciso que a gente pense isso a partir de outros protocolos, de outras formas, para modificar as nossas explicações, né? Então, nessa condição, o que me parece é que separar entre o que é cinema e o que não é, o que é arte e o que não é no mínimo reducionista. E a gente tem que pensar outras referências, inclusive em termos de projeto. Qual é o seu projeto? Como você realiza esse projeto? Para eu entender a partir do projeto que é realizado, como é que ele é realizado, e não vir com uma referência, um parâmetro externo para fazer essa análise. Passamos para frente. Bom, então, alguns caminhos que eu tenho experimentado para pensar essas questões passam, em primeiro lugar, pelas questões da arte contemporânea, que também vive alguns impasses grandes, né, algumas crises, mas que também tem buscado nessas crises a força para sua realização. Eu vou trazer para vocês depois, em seguida, uma referência de um trabalho de arte contemporânea que eu tenho desenvolvido, que tenta operar um pouquinho com essas questões. A questão da cultura digital também me parece que ela é uma chave para nós pensarmos essa questão, sobretudo, não necessariamente pensando em internet, mas pensando nos aparelhos tecnológicos para captura, produção e reprodução de imagens, né? E a questão, os estudos culturais. Aí eu estou sendo um pouquinho etnocentrista, talvez, né, Nilson? Mas aí eu chamo o Nilson para ser junto comigo, porque nós começamos a navegar um pouquinho
nesse território, que é um território turbulento também dos estudos culturais, mas principalmente pela possibilidade de nós colocarmos na berlinda e perguntarmos sobre a própria narrativa da cultura. O que é a cultura? Né? Como é que ela se constitui? E também de que ponto de vista? Que relações de tensão? Alta cultura, baixa cultura? Como é isso? Né? E nós problematizarmos essas questões para pensarmos isso tudo. Para pensar aquele lodaçal lá do Dom Bailó. Né? Podemos avançar. Bom, então eu quero contar... deixa essa imagem só um pouquinho. Eu quero contar uma coisa para vocês. Assim, lá na graduação eu comecei a aprender a tecer. Aí terminei a graduação, resolvi fazer um curso de tecelagem no SESI. Fiz um curso de 200 horas, eu virei tecelã com direito a diploma e tudo mais. Comprei um tear, teci durante algum tempo, fazia bolsas, fazia colchas e outras coisas mais. Mas virei professora também, o tempo era pouco, acabei me desfazendo do tear e tecendo cada vez menos. Mas uma vez, trabalhando numa escola que era específica de artes, eu consegui montar lá uma oficina de tecelagem para adolescentes. E fiquei muito surpresa com o envolvimento dos adolescentes com a tecelagem. Eu achava que ia ter, assim, uns gatinhos pingados só querendo tecer, né? Isso na capital da República, né? Lá no centro da capital da República. Menino, eu abria 15 vagas e todo semestre, para cada turma tinha 20 meninos dentro de aula, com seares de prego, e um monte chorando na porta porque queria fazer uma bolsinha, queria fazer não sei o que e tal. E aí a gente começava com a bolsinha, porque todo mundo ia para lá porque queria fazer uma bolsinha. As meninas queriam fazer uma bolsinha para usar, os meninos queriam fazer uma bolsinha para dar para a namorada, né? Queria ganhar uma menina, então fazia uma bolsinha para dar para as meninas. E só que depois a gente começava a pesquisar alguns artistas que tinham trabalhado com tecelagem, começava a experimentar materiais, e aí a gente começava a inventar. Então isso aqui é um exemplo de um trabalho que um adolescente de 13 anos fez na oficina de tecelagem, né? Só para vocês terem ideia. Esse aqui é só um exemplo. A gente produzia muitas coisas, foram 2 anos na oficina, então passou muito. E tinha uns que repetiam a oficina e voltavam para fazer. E era uma coisa impressionante, porque eram adolescentes muito inquietos, eles iam para a oficina e ficavam lá trabalhando mesmo. Claro, cada um conversando, contando 1000 histórias e tal, mas eles produziam muito. Entra a próxima imagem. Aí, um tempo depois, eu já trabalhando na Faculdade de Artes Visuais, lá em Goiânia, eu comecei a fazer umas intervenções. Então, chamava as pessoas da comunidade, tinha um grupo que me ajudava, e a gente começou por exemplo, aqui é uma intervenção nos jardins da faculdade. Montava uma estrutura lá no meio do jardim, deixava material, e quem quisesse ia lá e amarrava coisas e tentava tecer, etc. E aí, às vezes, tinha umas intervenções que a gente nem sabia quem é que tinha feito, porque a gente passava, quando vinha, já estava lá pronto, né? As pessoas, aquilo ficou um mês lá e as pessoas começaram a interagir e a construir, a tecer um espaço diferenciado dentro do jardim. Pode seguir. Bom, aí eu consegui montar uma disciplina dentro da faculdade que chamava Oficina dos Fios. Se chama, ela existe ainda. E na Oficina dos Fios, que é aberta a toda a universidade, então vem alunos da medicina, do direito, da veterinária, da engenharia, mas também de artes, né? E aí a gente escolhe, vamos tecer, vamos costurar, bordar, fazer tricô, crochê. Então a gente passa 2 meses aprendendo, porque vai gente lá que não sabe nem costurar um botão, não sabe nem enfiar a linha na agulha. Às vezes fala assim, dá um nó, como é que eu dou um nó, professora, na linha? Eu falo assim, opa, a gente tem que começar bem do comecinho mesmo. E tem todo um processo de sensibilização, obviamente, nessas aprendizagens. Nesse período, eles começam também a pesquisar artistas que trabalham com fios e artesãos também. Então, minha avó
avó faz fio de algodão, aqueles na roca. Ah, traga a sua avó. Aí lá vai a vozinha lá para nossa aula com a roca, e aí lá vai ela fiar e rodar e tal, e a gente fica olhando e aprendendo um pouquinho com ela. Aí alguém faz um bordado diferenciado, assim, leva para lá e tal. Então sempre que a gente pode, pessoas da comunidade vão para lá também, artistas vão para lá. Então, na última etapa, a gente faz uma intervenção coletiva, que o grupo define como é que é. Esse grupo aí decidiu bordar a tela de arame da cerquinha em volta da matinha. Então está todo mundo aí fazendo um grande bordado da tela. Pode entrar a próxima imagem, Regina, por favor. Aí é só um detalhe do bordado que uma das meninas fez. E ela botou uns poeminhas também ali. Pode entrar outra. Tem mais esse detalhe de um outro bordado que foi feito, pode seguir. E aí tem um outro detalhe que aconteceu, que uma delas fez a Mãe do Mato, e a Mãe do Mato tinha uma tal de uma guirlanda com cabaça ali em cima, e aí ela amarrou a guirlanda de cabaça, e o mato tem cheio de macaquinho, né? São os macacos pregos, e aí os macacos vieram e levaram as cabaças dela embora. Então é interessante porque a gente vai estabelecendo relações com o meio que ninguém previa, né? Ninguém tinha noção do que fosse acontecer. E era uma coisa legal porque a gente ia trabalhar ali na cerquinha e os macacos vinham também, eles ficavam ali olhando o que a gente estava fazendo, puxando os fios e tal. Então é interessante porque a gente vai estabelecendo relações com o meio que ninguém previa, né? Ninguém tinha noção do que fosse acontecer. E era uma coisa legal porque a gente ia trabalhar ali na cerquinha e os macacos vinham também, eles ficavam ali olhando o que a gente estava fazendo, puxando os fios e tal. Então, isso gerou uma possibilidade de experiência e de vivência para todo o grupo que foi absolutamente inusitado. E entre os alunos dessa turma tinha uma senhora com 65 anos. E aí aconteceu uma coisa bem legal, que era assim, todo mundo falava, nós vamos fazer uma intervenção lá fora, vamos fazer uma intervenção, e todo mundo sabia o que era a tal da intervenção. Ela não, e ninguém tinha se dado conta. Aí ela chegou para mim e falou assim, professora, desculpa a minha ignorância, mas o que é uma intervenção, né? Aí que eu me dei conta que nós estávamos usando de novo, de forma hegemônica, um jargão, né? E que excludente. Então eu expliquei para ela e tal, ela falou assim, eu posso fazer o meu macramê lá na cerquinha? Pode. Então ela foi para lá, montou um esquema dela e fez o macramê. Enquanto ela estava fazendo o macramê, um monte de gente foi lá, fotografou e tal. E aí no depoimento dela, depois ela dizia assim, eu nunca imaginei que depois de ser avó, eu fosse virar artista. Ela estava se sentindo a própria artista e de fato ela estava participando de um processo que era uma experiência estética com o macramê, que ela sabia fazer desde menina, né? E que até ali tinha tido um valor meramente artesanal, desqualificado, e que ali ganhou o status de instalação de arte contemporânea. Vamos seguir em frente. Bom, a partir desse trabalho da oficina, nós propusemos uma instalação, que a gente chamou de instalação relacional. Nós montamos dentro de uma galeria que foi aprovado por um edital, ou seja, ganhou uma chancela. Pronto, finalmente, foi chancelado pelo Sistema das Artes. Nós montamos uma estrutura dentro de uma galeria, com teares, com fios, com várias coisas, e as pessoas podiam entrar ali e fazer o que quisessem. Nós imaginávamos que as pessoas fossem costurar, bordar, fazer tricô, crochê e tal, e as pessoas chegaram e transformaram radicalmente o espaço, amarrando e fazendo um grande nó. Mas essas pessoas foram principalmente os alunos da rede pública. Então, assim, essa potência, né, de transformação que os nossos adolescentes têm ali, e as crianças também, ali para mim ficou muito evidente. Pode ir entrando um pouquinho as outras imagens, só para a gente ter ideia. Esses aqui são os pequenininhos que foram brincar lá. Aqui foi o formato final, como ficou depois de 3 semanas de interação. Foi esse aqui bem no finalzinho, quando a gente já estava desmontando. E a última imagem, que foi um outro trabalho que aí nós começamos a fazer com professores da rede pública também, dentro de um espaço enorme que a gente fez a intervenção e que a gente tem chamado de Nós e Nós, né, pensando exatamente nessa ideia das relações
coletivas, colaborativas e das redes. Podemos passar para frente. Bom, agora eu quero falar um pouquinho rapidamente de alguns cineastas. Esse aqui é o seu Osório, eu vou estar com ele no próximo final de semana, lá em Serranópolis, no oeste do estado de Goiás. O seu Osório é um tocador de sanfona e que ganhou há muitos anos atrás uma câmerazinha. E aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a recolher depoimentos das pessoas da cidade. Histórias. Ah, você tem uma história, a sua história. A senhora veio de onde? O que a senhora faz? E a sua filha está onde? E aí a senhorinha foi contando e ele ia gravando. Mas aí ele ia andando a cavalo também, e aí ele achava que o percurso dele de cavalo no meio do mato era tão bonito, né? Então ele pegava a câmerazinha a cavalo, ia com a câmera acompanhando o trote do cavalo. Aí ele olhava numa porteira, o gado lá, o vento, o passarinho cantando, que coisa bonita, pronta. Então o seu Osório, no percurso do tempo, tem organizado. A ideia do seu Osório é essa, um arquivo etnográfico em audiovisual da comunidade dele, que ninguém tem, que ninguém fez, porque ele tem feito isso sistematicamente no percurso de muitos anos, né? E de uma forma absolutamente poética. Então o seu Osório é um mestre desse registro, mas ele não quer fazer como registro documentário, é poesia do seu cotidiano, é como se ele recortasse cenas do seu cotidiano como poesia e guardasse, né? E reunisse. Bom, pode passar, Regina. Bom, então esse é o seu Osório de Serranópolis. Agora, hoje em dia, a Secretaria de Cultura organiza roteiros turísticos. Eles vão para Serranópolis para fazer passeios pelo Cerrado. Lá tem registro de pinturas rupestres e tal, e eles vão acompanhados do seu Osório. Então vão brincando com o seu Osório faz os registros também e tal. Então ele virou também, mais uma vez, o seu Osório virou centro, né, em Serranópolis, definitivamente. Vamos passar para o próximo. Esse é o Matias Muniz, sobre quem eu falei para vocês. Hoje o Matias Muniz está no quadro severo de Parkinson, com grandes dificuldades de locomoção. A gente brinca com ele que ele só não é um cineasta completo porque lhe faltam 2 dedos da mão esquerda. Se vocês olharem ali, desde criança ele teve um acidente e perdeu os 2 dedos, por isso ele não é um cineasta completo. Mas hoje ele tem Parkinson, tem muita dificuldade também de empunhar a câmera e tal, mas continua produzindo. Eu acabei de acompanhá-lo e ajudar a participar num filme que ele fez, que é autobiográfico sobre a experiência com Parkinson, né? Até como uma forma de compartilhar com outros as dificuldades e tal dessa produção. Então ele lidera, na verdade, um grupo que chama Sistema Cooperação Amigos do Cinema, que trabalham colaborativamente, se reúne um monte de gente importante. Tem advogado do Ministério Público, por exemplo, que no domingo se desveste da cara de advogado e vai correr no meio do mato para fazer personagens como o Matias Muniz manda fazer, e está lá correndo. Então um junta uma caminhonete, outro junta a roupa que precisa, o cenário e tal, faz uma vaquinha, faz o almoço e se produz cinema, então, dessa forma. Pode passar aqui, por favor. O próximo. E esse é o Imbilino. O Imbilino é uma personagem que o Hugo Caiaconha, também do Oeste Goiano, construiu. Já produziu, desde 2004, já tem 10 anos, né, já produziu 5 filmes, está indo para o 6º filme agora. E é uma saga do Imbilino, então ele é uma figura que se aproxima em alguma medida do Mazzaropi, mas tem algumas diferenças que são grandes. Por exemplo, ele estava explicando, o Imbilino tem uma família que é estável, que está em todos os filmes, então o filme é quase um seriado, né? E só que nos 10 anos, por exemplo, os filhos deles fazem parte dos filmes, né? E no primeiro filme era um pititiquinho, agora já estão uns fanfarrões, né? Então, o tempo vai modificando as personagens, mas os laços familiares e estruturas permanecem, né?
Então é extremamente interessante. E o Hugo tem um detalhe. Hoje o Hugo vive do cinema que ele produz. E tem funcionários que trabalham para ele que vivem disso. E ele nunca recebeu ajuda, nem do Estado, nem de nenhum outro patrocínio grande, né? E no interior do Estado, as projeções dos filmes do Hugo reúnem 1000 pessoas. Fácil, enche o cinema. Até ele estava brincando, quando lançaram Avatar em Mineiros, que é uma cidade bem do centro do estado, a sessão do Avatar tinha umas 20 pessoas, mais ou menos. E do lado, na casa paroquial, né, ele projetou o Imbirino. Tinha 900 pessoas assistindo. Né? Então, assim, não tem Avatar com o Imbirino. Ele fala assim, é verdade, né? É muito interessante pensar. Eu falo, ele hoje é um cineasta mais visto e melhor sucedido no estado de Goiás. Com certeza, sem sombra de dúvida. Né? E que produz assim, nesse sistema familiar. E ele inventou um modo também que é interessante, porque aí ele vai projetar um filme e o Imbirino vai também, né? Então no final do filme todo mundo tira o retrato do Imbirino, né? Então tem o show do Imbirino junto, tem uma relação afetiva que as pessoas estabelecem com o Imbirino e tal, que é extremamente interessante, né? Podemos passar a dançar. Bom, então, tem uma pessoa que me é muito cara, que é um catador de sucatas na periferia de São Paulo, em Taboão da Serra, que me falou, ele construiu um cinema para projetar filmes na periferia de Taboão da Serra, e a partir do trabalho dele como catador de sucata. E aí ele me falou isso uma vez, ele me falou que a mesma história pode ser escrita com uma caneta de ouro ou um pouquinho de lápis. Tanto faz, o resultado é o mesmo. Eu estou escrevendo a minha história com um pouquinho de lápis e acho que está dando certo. Foi o que o seu Zagatti me falou. Pode entrar a imagem do seu Zagatti, ele dá a figurinha. Só que o seu Zagatti, num determinado momento, a falta de apoio foi tanta, inclusive por parte da família dele, que ele abandonou o projeto. Né? E, inclusive, eu não tenho mais notícia do seu Zagatti. Isso é uma coisa que hoje me entristece, mas eu acho que a lição que ele deixou para mim, em termos do toquinho de lápis e da caneta de ouro, ela é uma lição que eu não vou perdê-la de vista. E eu acho que ela resolve muitas daquelas questões que eu colocava inicialmente em termos de qual é a relevância estética disso ou daquilo. Acho que a gente muitas vezes está muito mais preso a se essa história foi escrita com a caneta de ouro ou com um toquinho de lápis, do que propriamente a história que está sendo escrita. Mas vamos passar para o próximo. Então, eu agradeço muito a paciência de vocês. Bom, obrigado, professora, pela sua brilhante fala. E a gente pode abrir agora, né, para os comentários, debates, questões. Né? Quem quer começar? Gente, se organize em fila, tá? Com calma. Você, a sua palestra me fortaleceu muito, porque eu pensei que ninguém dava valor a essas coisas que eu estava ouvindo. Da Federal de Goiás, né? Está dedicando o seu trabalho a essas coisinhas que a gente faz, né? Então isso me valoriza muito e eu fico feliz, né? Que realmente o que se faz esse cinema popular, ele está crescendo, né? Ele tá tomando assim, uma proporção, porque é a linguagem do povo. Eu disse, contei a minha história na minha comunidade, que eu cheguei, participei dos movimentos sociais. Quando eu cheguei aqui em Forquilha, eu vi uma grande dificuldade, que era o cidadão usar a rádio local para fazer uma denúncia, fazer uma crítica. Porque se fosse criticar o prefeito, primeiro o prefeito mandava tirar a rádio ar, né? Sim. E depois chamava o cara para criticar. E sabia por que ele estava falando mal dele. Aí eu disse, rapaz, o que é que eu vou fazer agora? Não posso falar na rádio, então eu vou fazer cinema. Peguei uma maquinazinha, né? Aí comecei a fazer. E essa é a minha história. Então, eu tenho meu cinema popular para denunciar as coisas que eu acho que está errado e que pode melhorar.
na questão que eu falei, no meu caso é a questão da política partidária eleitoral, né? Eu faço comércio, faço, mas sempre a minha função é essa, é esclarecer, tentar mudar essa realidade do país que vive hoje, né? Então é importante sua palestra aí, tem que fortalecer e saber que tem alguém que se preocupa, né? Está pensando nessas besteiras que a gente faz. Obrigado aí, eu gostei. Eu já conhecia, né, trabalhar nisso há muito tempo, né, que a gente foi colega, né, no doutorado lá no Rio, né, a gente estivemos lá juntos, e toda vez que, quando eu te conheci, eu lembrei logo dela. Olha aí. Não, a gente tem que promover algum encontro, né, para a gente ver, para estender, inclusive, né, esse campo da sua pesquisa, né, também para o nosso Ceará aqui, né, para Forquilha, né, tá? E é por isso que eu lhe chamei, né, do Visualidades, né, para a gente também dizer para você que o que você faz tem valor, sim, tem muito valor. É uma prova aqui, né? A prova for Visualidade este ano ter os convidados, né? Isso, pois é. Mas A ideia era eu essa. fico feliz de saber que a UVA atrás de você, dos companheiros aqui, o Passe, da professora Tera e tudo mais. Então, nós já nos convidaram a fazer parte desse projeto, dessa ideia. E para mim é uma honra, pode ter certeza disso. Professora Alice, mais uma vez boa noite. Não sei nem por onde começar, porque tanta coisa aqui para dizer que eu te convido para a gente jantar e conversar depois. Só isso eu posso dizer que amanhã, professora, amanhã eu vou faltar trabalho para ficar com você onde você for, porque eu preciso tanto conversar com você. Em primeiro lugar, a satisfação de ter ouvido tudo isso que você disse. Dizer que você talvez já não me conhecesse, mas eu já me conhecia de pelo menos 4 artigos seus que eu já tinha lido anteriormente, né? Um sobre o Brasa, né, que já não está mais entre nós, que já se foi, né? Por acaso eu já tinha visto uma entrevista dele no Jô Soares há alguns anos atrás. Fui atrás da entrevista dele, depois li o seu artigo de novo no YouTube. Assim que eu acabei de ler o artigo, eu fui e achei lá no YouTube a entrevista dele e dizer e perguntar para você, eu fico tão sem graça aqui que eu me vejo uma obrigação de fazer uma pergunta e não só comentar, né? E a pergunta que eu coloco é sobre o conceito de amador, se você faz alguma diferenciação ou alguma dicotomia entre o amador e o não amador. E a segunda, um conceito que é tão caro às ciências sociais propriamente, né, sobretudo a antropologia, isso divide os antropólogos, né, que é os conceitos de cultura popular e cultura de elite, porque alguns antropólogos vão admitir para efeito de caracterização de uma produção de classe esse conceito de cultura cultural, enquanto que outros vão achar que isso impõe uma camisa de força, nesse sentido de que demarcaria a cultura apenas no sentido classista, né? Já que hoje você tem outros autores que não vão pensar a partir daí, como o próprio Bourdieu e tal, mas Stuart Hall já trabalha com o conceito de cultura de classe, então a colocação é mais nesse sentido. Mais um, professor Bloch? Eu acho que a minha pergunta vai na linha do colega Paulo aqui. Eu fiz um trabalho uma vez tentando entender ou pelo menos problematizar a questão, claro, em arte visual, de pichação e de grafitagem, né? Que saiu, na verdade, um pequeno artigo. E eu questionava, eu problematizava exatamente alguns itens que você coloca na tua fala hoje, né? Quer dizer, o que garante que alguma coisa seja categorizado como grafite e outras coisas sejam como pichação é uma interpretação de um cânone, de um determinado entendimento sobre arte e que vai estar ligado a questões políticas, a questões sociais, a questões
de dimensões mais abrangentes. E aí a gente pode pegar os conceitos do Benjamin e de outros para tentar entender e desmistificar essa questão. Então, pelo que eu entendi na fala, eu não estava tão errado no meu entender, né? Quer dizer, a terminologia grafite ou pichação é somente uma denominação que se dá a partir do ponto de vista hegemônico, né, que tenta afastar, tirar do seu ambiente de possibilidades ou de manuseios uma arte que é produzida por um outro que não merece estar naquela mesma posição. Então seria por aí também, né? Bom, primeira questão do amador, né? E do não amador. E aí eu vou trazer uma experiência pessoal de outro âmbito. Do tempo que eu fazia teatro, né? E eu me lembro que uma vez eu fiz um espetáculo e teve um racha no espetáculo, no elenco. Tinha um lado do elenco que eram os profissionais e os profissionais diziam assim: vocês são os incompetentes, são todos amadores. Mas todos trabalhavam no espetáculo nas mesmas condições, ou seja, sem nenhuma condição, né? Não tinha dinheiro de produção, o borderô que recebia era quase nada, pagava para trabalhar. Né? Ninguém pagava o aluguel, o condomínio e tal com o dinheiro do teatro. Né? Fazia porque queria fazer teatro. Né? De alguma forma, todos eram então amadores. Amadores em dois sentidos. Amador no sentido do amante, né? Daquele que ama, né? E amador também no sentido de que fazia uma coisa que não lhe assegurava o provimento das necessidades vitais. Né? Então, o conceito de amador e de não amador no ambiente artístico, ele é um conceito que muitas vezes é tomado de forma equivocada, me parece. Quem é o profissional? O que é ser um profissional? É aquele que domina todos os processos e que consegue fazer dali a sua vida em toda uma inteireza, ou é um hobby? Apesar disso, eu tenho uma formação, eu tenho um carimbo, eu tenho uma chancela, né, para fazer isso. Para mim, a discussão do amador e do não amador passa por essas mesmas separações, por essas mesmas divisões. E que a gente tem que pensar um pouco. Eu prefiro pensar que o amador, muitas vezes, tomado nesse sentido de quem ama esse processo, ou se entrega, se envolve de forma profunda com aquilo que está produzindo, e entrega de alguma forma a parte significativa do seu viver, da sua experiência com a vida no mundo, aqui e agora. Não estou pensando em essência nem em transcendência, mas estou pensando em investimento pessoal, afetivo e tal. Vai ter uma outra condição de inserção nessa produção que pode ser qualificada como profissional ou não. O profissional ou não vai estar muito mais ligado à relação de mercado, à relação de valia em termos econômicos, né, e de produção de vida. Me parece que a gente pode pensar nesses termos. Talvez o Hugo seja o amador mais profissional que eu conheço, por exemplo. Esse cara que está vivendo cinema agora produzindo dessa forma. Né? Então eu acho que isso traz também a outra questão que você me fala, que eu não, na cultura visual a gente tem discutido e tem alguns autores que trabalham muito com a ideia do pós-estruturalismo e que com a ideia de que não há mais classes sociais e que a gente tem que quebrar a alta e a baixa cultura e as relações hegemônicas. Eu não sou inocente de achar que as relações de poder pautadas pela economia caíram. Elas não caíram, definitivamente não. Esse é, inclusive, um discurso ideológico para minimizar as diferenças abissais que existem entre quem detém o capital econômico e quem não detém. Né? Então eu minimizo dizendo não há mais classes sociais. Claro que as diferenças são brutais. É claro que tem pessoas que têm acesso e tem pessoas que não têm acesso à informação, ao direito de comer, ao direito de ter educação de qualidade, e que a produção cultural está embrenhada nessas relações. E eu não posso ser ingênua de achar que isso não existe.
Agora, eu posso, sim, construir processos ou buscar construir processos. Como cidadã e como pessoa que está produzindo e que está pensando essas coisas, como diz um orientando meu, ele fala assim, funcionar como o cupim epistemológico, né? O cupim epistemológico é essa figura que vai fazendo buraquinhos, né? E que vai tentando furar e passar fronteiras e tal. Agora, eu não vou dizer que não tem mais fronteira, sabe? Existem fronteiras cada vez mais como fortes e que quem tenta ultrapassá-las pode morrer, inclusive, né? Então, eu acho que há um discurso que tenta minimizar, né, essas diferenças abissais, ideologicamente tentando diminuir, mas que, na verdade, a questão é outra. A gente tem que ter uma bandeira de discussão e de problematização disso, mas eu tenho que reconhecer que essas diferenças existem. Eu posso categorizá-las como classes sociais, vai ter os autores que vão falar de classes sociais, vai ter os autores que vão falar de outras relações e de outros conceitos, mas que as diferenças e as tensões existem, elas existem, e eu não posso deixar de reconhecê-las. Em relação à pichação e ao grafite, eu concordo totalmente com você. Um orientando meu acabou de defender uma dissertação em que ele trata exatamente disso. Ele foi um aluno de ensino médio numa escola e ele foi pichador. E ele se colocou. Eu era um aluno problema e eu era um pichador, certo? Então ele volta para essa escola onde ele estudou e ele começa ele volta assim cerca de uns 6 anos depois, né? E ele começa com os alunos. A escola é absolutamente pichada, todos os espaços que os professores olham e chamam de depredada. A escola está depredada pelos alunos, né? E aí ele começa a transitar pela escola e tentar ler e compreender o que os alunos estão fazendo nas paredes da escola. E como ele é um pichador mais velho, que os alunos olham para ele e veem nele um pichador mais velho, ele é tatuador também, os meninos olham e tal, ele começa a ganhar a confiança dos meninos, né? Então os meninos começam a abrir as histórias para ele, né? Então ele começa a compreender algumas relações que se estabelecem entre os alunos e a escola, e a direção da escola, que assim, eles querem ser ouvidos porque eles querem falar algumas coisas. E nem sempre a escola tem disponibilidade para ouvi-los. Então eles sentem que quando eles não são ouvidos, é como se a escola não os quisesse ali, ou os quisesse de uma determinada forma que eles não são. Então eles marcam a relação de pertencimento, marcando a parede da escola. Mas eles querem, por quê? Porque eles querem estar ali, eles querem que a escola pertença a eles. E é uma forma de eles dizerem, olha, essa escola também é nossa e a gente gosta de estar aqui. Eles não querem estar fora da escola, eles querem estar lá dentro e eles marcam esse estar lá dentro da escola dessa forma. E aí vão demarcando, porque entre eles também tem as relações de tensão, tem os grupos, tem os conflitos e essas relações estão todas escritas na parede. Só que estão escritas na parede ou desenhadas na parede de uma forma que o diretor da escola ou o artista visual e tal, olha e diz, é depredação, né? Porque não compreende o que se passa por trás. Curiosamente, a sala de artes nessa escola era a única sala que, mesmo sem ninguém dizer para eles, essa aqui vocês não podem, não tinha esse papo, não era pichado. Porque mesmo com as aulas de arte sendo chatas, que eram chatas, eles diziam que eram chatas, havia um espaço de negociação. Em alguma medida ali, o que acontecia era decidido por eles também, com a professora, né? Ainda que precariamente. Então eles sentiam ali um espaço que era um espaço de uso deles, de pertencimento. Eles não precisavam afirmar esse pertencimento, ela era deles também. Mas os outros espaços que eles queriam marcar como seus, eles tinham que marcar dessa forma, né? Então a gente começou a pensar essas relações, que são relações inversas. Eu ouvi outro dia um menino falando sobre a questão patrimonial, né? Isso é um patrimônio público e eles vão lá e picham, né? Mas os que picham não sentem essa estátua como sua.
Então eu reconheço como patrimônio, eu que sou professora da UFG, que discuto patrimônio público. Mas essa criatura que vai lá, ela não reconhece a cidade como sua. É como se a cidade o violasse de alguma forma. E nessa mesma medida ele vai lá e viola essa cidade, né? Eu não estou com isso dizendo vamos liberar geral para todo mundo sair pichando, mas eu estou dizendo que é necessário que a gente compreenda essas relações de pertencimento. E só nessa medida é que a gente vai conseguir construir outros tipos de trânsito, né? Com certeza. Aí, só para fechar, eu concordo plenamente com você. Quando a gente inventa a modalidade o grafite, a gente está mascarando essas questões todas e está desviando o foco para dizer, não, isso é pichação e é depredação. Você tem que fazer uma coisa que seja palatável para o sistema das artes. E o que é palatável? O grafite. Então isso eu reconheço como arte. Tá. E me parece que isso, na verdade, é uma articulação para se reconhecer a própria ineficácia no não reconhecimento daquilo como arte. Sim. É um... Por favor, discorre. Bem, eu venho acompanhando a discussão de grafite e pichação e é assim, esse elemento demarcador do espaço, ele é um fato, é incrível porque é no mundo todo, né? O que me chamou a atenção foi, quem me conhece sabe que eu vivi 10 anos, né, na Península Ibérica e eu fui percebendo que cidades como Lisboa, Porto e Barcelona, elas começaram a ser delimitadas por grafiteiros e ao mesmo tempo começou a haver um movimento por pichação e depois passou a haver um movimento de grafiteiros, né? E a pichação, ela tem um dado territorial. Ela é territorial, ela é uma linguagem claramente territorial, sem sombra de dúvida. O que começa, para mim, né, a interferir muito e que me parece ser uma discussão muito interessante é o seguinte, é que quando o grafite ele passa a ter uma outra conotação e passa a ser incorporado no mercado das artes, aí ele passa a ter, inclusive, um outro valor, que é exatamente pensado na transformação daquilo que saiu do espaço público ou que é contratado para ser feito no espaço público. E isso é outra coisa. Eu gostei da outra coisa, sabe? Você gostou? Isso é outra coisa, né? Porque ela é percebida, o grafite é percebido como, e normalmente tem projeto artístico, o grafite tem projeto, ele tem que ser muito bem estudado para ser bem realizado, porque senão ele não consegue ter a dinâmica e a capacidade de interação que é pretendida, né? E aí entra, porque senão eu seguro o microfone, mas eu só queria fazer uma colocação muito interessante sobre isso e depois eu queria te fazer uma pergunta, que Sobral teve um movimento da Escola de Artes e Ofícios. E a Escola de Artes e Ofícios saiu de uma proposta para trabalhar com jovens em situação de risco. E eu trabalhei com o grupo que formou a Escola de Artes e Ofícios e nós tínhamos um trabalho muito interessante de conscientização de jovens que seria o público da FEBENSE, né? No caso do estado do Ceará. E durante mais de 15 anos, Sobral, o centro histórico de Sobral não teve grafite
nem pichação. E nenhum monumento teve esse tipo de intervenção. Muito pelo contrário. Esses jovens, eles ajudavam na preservação do centro histórico. E, ultimamente, alguém se lembrou de contratar grafiteiros para fazer campanha, né? E, com isso, está surgindo um problema dentro de Sobral, que é exatamente do patrimônio histórico passar a ser objeto de pichação, né? O que é uma coisa muito interessante, porque, inclusive, a nível de processo político, a cidade está deixando de ser do sobralense, né? Então, isso daí, para mim, está sendo assim, um termômetro interessantíssimo do processo de como é que a população vive a sua cidade, como é que a coisa está, né, sendo pensada, porque eu só trabalho no centro histórico, eu não trabalho como Nilson, né, no entorno. Aí eu quero te fazer uma pergunta, que é sobre o conceito e a utilização dos conceitos e dos termos ligados à artesania e artesanato, porque eu ainda sou muito quadrada, sabe, Alice? Eu ainda acho que há uma diferença muito grande entre a concepção artística e o artesanato. E o artesanato, nesse caso, eu já vou terminar. Ah, tá, tudo bem. E o artesanato, nesse caso, ele tem uma questão muito importante que, para mim, que tem a ver com a reprodução e a reprodução de si mesmo e uma ausência de projeto de produção, no sentido da ideia da pesquisa, da renovação, do refazer o fazer, né? Então, eu queria que você me colocasse como é que você vê isso, né? E pronto, basicamente como é que você vê isso, porque de repente eu ainda estou usando percepções e conceitos que não estão sendo mais discutidos. Boa noite. Então, na verdade, nós discutimos aqui uma harmonia, né? Porque você falou da sua concepção de como ver a arte, de como ver essa construção coletiva. Então, nós aqui, através do laboratório, né, do Labome, nós queremos exatamente abordar essas pessoas que dizem que estão à margem, né? Que é o outro, que vai além do quadrado do centro histórico, que é o trabalho que o Nilson faz com os bairros, os moradores, e nós que iniciamos o trabalho com os operários, né, de algumas fábricas desativadas na cidade. Então, pegando aqui a deixa do Paulo, eu acho que seria muito bem-vinda a sua presença aqui com mais tempo e mais vezes, para a gente afinar essa fipola, afinar esse discurso, viu isso? A gente tentar ver a prática do Labome, né, o desenvolvimento da dinâmica que nós fazemos de pesquisa e como traduzir isso em outra linguagem, exatamente contemplando quem são esses outros e quem somos nós, né, de onde nós falamos. Então, os autores que nós trabalhamos, do ponto de vista da historiografia, né, que são exatamente os ditos excluídos da história, os anônimos, né, os invisíveis, que na verdade não são assim, né? Então é a nossa opção mesmo, né, de tentar compreender o mundo a partir de um ponto de vista, a partir da dinâmica, né, social e das relações que estão desenvolvidas. E, por outro lado, nós temos a presença do grupo de Forquilha, que veio misturar tudo, né, e mostrar para a gente que é além do que a gente pensa dentro dos muros da universidade. Então, talvez, acho que valeria muito a pena ter mais a presença, né, da Alice e também do Josafá, para a gente tentar um diálogo mais profícuo, né, de como nós podemos aprender a construir essa coisa de forma coletiva.
Bom, na verdade, eu tenho muito mais dúvidas e perguntas do que respostas, de fato. Eu acho que, e também nem acho que a gente vai encontrar respostas definitivas para nada, mas a cada momento, a cada encontro e a cada conversa, a gente vai abrindo novas possibilidades, né, nessa direção. São espaços de negociação. Retomando só um pouquinho a ponta da questão do grafite e da pichação, tem duas situações que me parecem que podem ajudar a gente a pensar um pouquinho. Quando eu trabalhei em Planaltina, em Brasília, que é uma cidade satélite que fica a 50 quilômetros do Distrito Federal, o diretor da Regional de Ensino lá tinha uns projetos que eram muito engraçados. Ele criou uma situação que foi uma situação que gerou um impasse. Ele resolveu fazer um concurso dos pichadores. Com o edital, ele queria premiar o melhor pichador. E era a ideia de pichador mesmo. Mas como é que fazia? Porque era ilícito, né? Primeiro que se os pichadores aparecessem de dia para pichar, pronto, a polícia ficou com a orelha em pé para pegar os caras, né? E ele também ficou numa situação, assim, vulnerável, porque já logo a Secretaria de Educação ficou ligada para dizer assim, aquele cara ali está incentivando os pichadores a pichar a coisa. Ele fez um acordo com os pichadores e eles demarcaram algumas paredes de escola e tal, que eles podiam pichar. Então, e os pichadores iam para lá em horários que ninguém estava por perto, de madrugada e tal. Aí no outro dia, aparecia que tinha uma pichação lá. E foi uma situação que trouxe, de alguma forma, esses paradoxos, né? Quer dizer, era um concurso, essa pichação seria avaliada por quem? Por professores de arte, que normalmente tem um outro discurso. Como é que era? Eu lembro que essa situação, mais do que pensar no que ela resultou, é interessante porque ela trouxe à tona todas as contradições que essas relações podem estabelecer. Em Brasília também, você vai se lembrar, tinha o projeto Picasso Não Pichava, em que a Secretaria de Educação organizou um galpão que pretendia ensinar arte para os pichadores. Catar os meninos pichar, levar um projeto, o projeto estava lá, eles aprendiam a grafitar, aprendiam a pintar. E eu ficava muito inquieta, porque para mim o nome do projeto não era Picasso Não Pichava, eu sempre acrescentava assim, Picasso não pichava, mas Basquiat pichava, né? Então, assim, Picasso não pichava, mas Basquiat pichava. Ele né? levou para dentro da galeria. Daí levou as pichações para dentro da galeria, que também é uma outra contradição. Porque como é que fica quando o sistema das artes incorpora isso que tem uma potência por estar fora do sistema das artes? Que são os gêmeos, né? Que você vai ter uma série de outras coisas. E os pichadores que pensam a respeito, inclusive tem um olhar extremamente crítico aos grafiteiros e outras figuras que acabam transitando e topando esse trânsito. Recentemente, um coletivo de performance de Goiânia fez uma residência no Museu de Arte do Rio e eles ficaram durante 2 meses lá dentro fazendo uma experiência intensiva de performance com grupos de performance de todo o país. E eles fizeram um período lá de pichação do museu, mas só que uma pichação não chancelada pelo museu. Os meninos iam lá para dentro e eles estavam liberados. Eles diziam assim, mas pode fazer qualquer coisa? Pode fazer qualquer coisa. O museu ficou todo pichado internamente nos espaços que o grupo podia atuar. Essa foi uma pichação não chancelada, porque inclusive o conselho do museu ficou pouco confortável com a forma como o público se relacionou com uma coisa que ele não reconhecia pertencimento, porque o museu é um lugar que o público vai e olha com distância, não que pertence. O que aconteceu com aquela instalação relacional que eu mostrei para vocês, os nós, é que tinha gente que ia lá todo dia. Ia lá todo dia para ver o que estava acontecendo e para continuar amarrando, porque aquilo era seu. E a gente gravou depoimento, eles diziam assim, pela primeira vez eu estou vendo um trabalho de arte que eu não entendo muito, mas que eu sei que o que eu fizer eu posso fazer o que eu quero e é meu também. Né? Então essa é a diferença.
Quando a gente entra na questão da reprodução, na verdade, a questão da reprodução, dessa reprodução em série, que é uma reprodução que não se repensa, ela não é uma reprodução da artesania, ela é uma reprodução da produção em série da sociedade industrializada. E é como a sociedade industrial traduziu para si a noção de artesanato. Tá? Quando eu falo da artesania, eu penso, por exemplo, nas guildas. Eu penso, por exemplo, nas produções das costureiras, das paneleiras de Goiás, por exemplo. Você vai ver muitas panelas. Mas se você conhecer direitinho, você vai saber reconhecer quem fez cada uma daquelas panelas. Ou seja, elas não se reproduzem, elas não são idênticas. Né? Então, eu estou pensando nisso, nesse fazer artesanal, que tem uma relação com o estado no mundo, o lugar do mundo onde ele foi produzido, essa digital de quem o fez. Né? E quem o fez domina todos esses processos. E tem autonomia nessa produção. Né? Eu estou pensando muito mais nisso. Porque essa noção da reprodução do tudo igual, ela é uma noção da produção industrializada. Então, que incorpora a ideia de artesanal, né? Tem um tipo de artesanato. Aí você vai ter o mesmo artesanato sendo vendido em todos os lugares do país e tal, que é uma outra noção, que é uma outra questão. Sim. Perdão, eu me perdi na sua questão, no final. Não, é dessa misturada, eu junto todo mundo junto e misturado. Assim. Então, eu já te disse que aceito o convite, mas aceito muito mais como uma provocação e como uma oportunidade de aprender, porque eu acho que a gente precisa mesmo abrir esses espaços. E o seu Zagatti, por exemplo, a experiência do seu Zagatti com ele foi muito especial, porque em 2010, nós temos no nosso programa, desde 2007, um seminário anual de pesquisa em arte e cultura visual, que é do programa de pós-graduação, ou seja, um seminário para onde vão doutores, pesquisadores, pessoas muito importantes. Em 2010, eu consegui convencer, sim. No ano passado, por exemplo, veio uma pessoa do México, uma pessoa da Argentina e tal, né? Sempre são palestrantes internacionais. E em 2010 eu consegui convencer a comissão de organização a convidar o seu Zagatti para fazer a abertura do seminário. E o seu Zagatti foi. E foi muito engraçado, porque o seu Zagatti ficou nervoso. Mas, professora, o que eu vou falar para essa gente que é doutora e eu não tenho nem o primário completo? Isso eu tenho muito que falar para essa gente. Aí, quando ele chegou lá, a pró-reitora chegou. Um prazer, professor, como vai? Ele olhava para mim e dizia, professora, a senhora tem que falar para ela que eu não sou professora, não, né? Eu não vou falar não, seu Zagatti, se você quiser, o senhor fala, mas eu não vou falar. O senhor é o nosso convidado de honra. Aí ele ficou muito preocupado. E foi uma situação, assim, muito especial, porque a fala dele foi uma fala inesquecível, as pessoas que participaram do seminário naquele ano não se esqueceram, mas ao mesmo tempo a presença dele dentro da universidade também explicitou esse descompasso entre o meio acadêmico, da pesquisa e as pessoas, os agentes de cultura que estão produzindo fora desse meio acadêmico. Porque durante a fala todo mundo se emocionou, mas depois, quando terminou a fala, ninguém sabia o que fazer com o seu Zagatti. Porque o seu Zagatti não pertencia àquele meio. E aquele meio não tinha construído isso que você está falando, que é o cotidiano desse trânsito. Então ali era uma situação esporádica e nos faltou o cotidiano, essa construção de teia de aranha, né? Ponto, 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 ponto. Ali foi uma situação esporádica que terminou e a gente continuou sem saber como lidar com aquilo, né? Então, a presença dele ali foi fantástica, como ele é uma pessoa carismática e tal, mas depois a gente ficou com aquele impasse, né? Então, eu acho que a universidade, os laboratórios, os grupos de pesquisa precisam, não em situações esporádicas, fazer esse exercício, mas começar a construir esses trânsitos a miúde, né? No dia a dia, na conversa, para que
esses espaços de negociação se tornem cotidianos e a construção de conhecimento também a partir desses encontros. Alice, só uma questão para colocar também, mas antes só dizer que um dos personagens que você apresentou, o seu Osório, a maneira como você narrou, tão poética, a forma como ele acabava lidando com a preservação, talvez não tão consciente, mas de uma memória do grupo, né? E a narrativa, né? A possibilidade de isso aparecer de uma forma poética, me lembrou um certo patativa das imagens, a patativa da Saré das imagens. Eu não sei se essa seria uma certa analogia. O segundo ponto que eu acho interessante, já que a gente brincou com a história da classe e você defendeu a questão da produção de quem faz e para quem faz, né? É aquela velha brincadeira de que rico faz arte e pobre faz artesanato, né? Quem é que categoriza e legitima essa produção? É o primeiro ponto, porque isso de alguma forma é legitimado por um conhecer, né? Quer dizer, arte, que em última tradução significa o fazedor de algo no domínio de uma técnica, e a própria técnica deriva do tekné, né? do grego, que significa arte, né? Então estão imbricadas as duas, os dois conceitos estão etimologicamente ligados, se é que a gente pode dizer assim, mas que ainda tem um ponto que chama a atenção, que é a ruptura do paradigma entre um e outro. Que qual é, e isso aí, você já anda pesquisando isso talvez há mais tempo do que a gente aqui, o que é que move ou que faz com que essas pessoas que não tiveram esse hábitus constituído, né, já se apropriando aí de um conceito também sociológico, né, não tiveram esse hábitus constituído ao longo de suas gerações, puderam romper e instaurar um novo paradigma da arte e dessa tecnologia. O que levou o seu Osorinho, o Josafá, né? Ou Brasa, quer dizer, de uma hora para outra conseguir romper com um determinado ciclo, instaurar uma nova ordem a ponto de se tornarem porta-vozes de uma determinada comunidade, de um determinado lugar, a ponto de dar visibilidade, como você disse no caso do embaixador desse lugar, né? E colocar esse lugar no mapa. Num projeto que eu fiz sobre o Josafá, você, quando for lá, você vai ver que forquilha, tem as palavras forquilha na entrada, né, em relevo, as letras, da mesma forma que o Hollywood também. Só para efeito de reflexão. Tem alguém lá atrás? Boa noite. Primeiro, professora, parabenizar pela sua palestra. E ela me trouxe um convencimento daquilo que eu venho discutindo em alguns momentos com alguns colegas, principalmente com a professora Regina, sobre o que é arte e artesanato. E duas perguntas. A primeira, se ela ainda continua achando que o rapaz da agricultura faz arte ou artesanato. A segunda é para você mesmo, nesse contato que você tem com essas pessoas, com esses personagens, né? No momento em que o sistema das artes, de alguma forma, leva essa pessoa para a academia, a pessoa ela é premiada por um edital, ou então o seu Osorinho se torna um guia. Há uma diferença na maneira de produzir após isso, eles produzirem após isso. E depois a Regina vai responder se ela acha que falar. É um artesão ou um artista? Ainda mais. Olha, primeiro, essa coisa, eu ouvi algumas histórias. De onde que veio essa história com o cinema? Por exemplo, Sozagatti conta
que quando ele tinha 5 anos de idade, a irmã o levou ao cinema. E ele chegou lá e ele olhou aquela fontezinha de luz jogando lá, as pessoas paradas olhando. Ele se encantou com aquilo. E ele quis aquilo para ele. Então, depois, ele percorre a vida toda em busca de reencontrar aquilo que lhe causou um impacto estético na infância e que ele vai perseguir isso até conseguir realizar seu projeto. Essa é uma história que se repete em algumas das pessoas que eu tenho encontrado. O Martins Muniz, a mesma coisa, na infância, a primeira vez que ele vê uma projeção de filme, ele se encantou tanto. E ele era uma criança muito pobre, que morava em casa de papelão e que tem uma oportunidade de ver um filme e ele diz, eu quero fazer isso na minha vida. E aí ele vai fazer coisas relativas à arte, fazer cinema muito difícil, e ele vai perseguir então a possibilidade até construir condições ainda que precárias para produzir os filmes. Essa é uma história muito recorrente, né? Fora outras histórias, como no caso do Hugo, que trabalhava com outras coisas e gostava de contar piada, as pessoas gostavam de ouvir contando piada, por exemplo. E aí, no momento que ele está desempregado, ele vê alguém fazendo um filme, ele vê um filme meio artesanal de alguém que estava tentando imitar o Mazzaropi. Ele fala, mas esse cara aí não é um caipira, eu sou da roça, eu sei o que é um caipira, porque esse cara está fazendo um caipira, eu posso fazer um caipira melhor que ele. Acha alguém que já tinha trabalhado com edição de vídeo, diz, vamos fazer um filme? E aí começam a partir daí inventar, né? E os filmes deles ele junta várias piadas, constrói, né? Tem um argumento e esse argumento é preenchido pelas piadas e tal, né? Isso. Então, mas sempre tem uma motivação anterior que o que prevalece é um encantamento, né? No caso do Seu Osório também é um encantamento pelas histórias das pessoas, pelo seu lugar, pelas histórias do seu lugar e a possibilidade de capturar isso, né? E organizar um arquivo.